Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 13 horas e 27 minutos deste 14 de outubro de 2015. Com o envelhecimento da população brasileira, tem se falado muito da importância do bem-estar do idoso. Em sociedades como a indiana e a japonesa, por exemplo, o velho é a figura mais importante da família e da comunidade. No Brasil, setores da sociedade lutaram para a criação do Estatuto do Idoso, ou seja, uma lei, para lembrar, pelo menos, da respeitabilidade que os idosos merecem. Promover o envelhecimento saudável é tarefa complexa que inclui a conquista de uma boa qualidade de vida e o amplo acesso a serviços que favoreçam lidar com as questões do envelhecimento da melhor maneira possível, considerando os conhecimentos que existem atualmente. Para falar sobre esse tema, sempre importante, está conosco a professora da URI, Marli Johan, que coordena há 12 anos o projeto Viva a Vida, que inclusive a professora Marli também criou esse projeto e mantém ele funcionando. Mas antes de falar especificamente do projeto e falar também de uma experiência recente da professora Marli, eu dou boa tarde para ela, apresentando uma questão para saber a opinião dela, se no Brasil o idoso, assim, primeiramente boa tarde, que prazer que a senhora está aqui, a gente já afiou a nossa conversa aqui, na nossa, as famílias, existe um relacionamento nosso aí, eu me lembro da senhora, eu acho que desde que eu era gente, mais ou menos assim. Que prazer que a senhora está aqui. Boa tarde, é muito bom estar aqui novamente, podendo fazer esse contato com o Fábio e contato com o público que ouve essa rádio nesse momento. Então, falando sobre o idoso. Essa questão do idoso é uma questão preocupante no Brasil. Por que eu digo preocupante? Porque eu acho que ainda não há uma consciência suficientemente desenvolvida na nossa sociedade para perceber o avanço dessa população, né, que está acontecendo também em todo o mundo e também no nosso país. Professora, o idoso com ou sem rendimento próprio, vamos estabelecer assim, né? Um idoso que depende da família ou um idoso que tem os seus rendimentos e que muitas vezes sustenta uma família. Eu gostaria de colocar 3 pontos para a senhora. Esse idoso, ele é valorizado, ele é desrespeitado ou ele é privilegiado? Bem, eu acredito que tem assim, um grande número de idosos que têm uma renda própria. E essa renda é decorrente ou de uma aposentadoria, que houve uma época que foi facilitada a aposentadoria para pessoas de mais de 60 anos que apresentassem uma contribuição mínima durante a sua vida, então conseguiram uma aposentadoria ou decorrente de uma pensão. Eu não responder essa pergunta é um tanto quanto complicado, sim, porque eu vejo assim que valorizado é uma parte da população pequena que valoriza o idoso na nossa sociedade ocidental. Como tu já dizia no início, a sociedade oriental tem o idoso como a pessoa mais importante da comunidade. Quando precisa saber de alguma coisa ou querem Procura tomar uma idoso. medida, vão lá conversar com os idosos. Exatamente. E aqui a sabedoria do idoso não é valorizada, é minimamente valorizada. Muito mais a conta do idoso é valorizada, né? Exatamente.
muitas pessoas e jovens, que a gente sabe, netos, filhos, usam aquele rendimento que é pequeno, muitas vezes não mantém nem o medicamento que o idoso precisa utilizar, né? Então, usa o idoso, usa o cartão do idoso para manter as suas necessidades. Então, isso é um desrespeito. Eu não digo que isso seja a grande maioria, mas tem muito disso, aparece muitas situações de desrespeito ao idoso com relação à sua autonomia de utilizar os valores que ele tem direito, né, que conquistou deles, ao longo da vida, e na realidade ele se sente pressionado muitas vezes em sustentar a família do filho, sustentar o neto. Então é uma situação bem complicada. Mas não nego que tenha ainda uma parte da população que valoriza o idoso, valoriza a presença da avó, dos avós, né? E vê o quanto isso é importante. Até no Fantástico, nesse fim de semana, se mostrou uma experiência nos Estados Unidos, não sei se você assistiu, né? Onde convivem idosos e crianças no mesmo espaço. E quanto isso é importante para as duas camadas de população, uma no extremo da vida e outra no início da vida. Então, quando nós conseguirmos chegar lá, nós teremos alcançado um nível melhor de conhecimento, de cultura, de qualidade de vida. Mas isso ainda vai longe. A melhor idade, ou esse período da vida, favorece que sonhos, que expectativas, que vontades também sejam realizadas. A gente toma a liberdade aqui para falar um pouco da sua vida pessoal, vamos dizer assim. Nas últimas 3 semanas, a senhora está chegando aí de um longo passeio pela Europa. Eu acompanhei isso à distância aí, vendo o seu sorriso e do grupo todo a cada 2 dias em algum local, alguma capital, algum país da Europa. Eu gostaria que a senhora relatasse para nós as suas sensações em ir ao Velho Mundo, que é um sonho de muita gente, e o que a senhora observou em relação a essa questão do idoso nessa sua jornada europeia, vamos dizer assim. Bem, viajar é um sonho de muitas pessoas. E sempre foi um sonho meu, gosto muito de viajar, mas ainda não havia ido para a Europa. Né? Já havia visitado todos os países da América Latina, então o meu projeto era ir para a Europa, o que eu consegui fazer neste ano. Então foi uma experiência assim, muito importante para mim, né? Porque eu pude assim comparar algumas questões. Uma porque eu sou filha de imigrante. Exatamente. Meu pai é italiano. Belinazzo. Então eu tinha muito desejo de voltar, porque o meu pai sempre tinha desejo de voltar à sua terra natal. Né? Ele veio para cá pequeno, criança, e não conseguiu voltar. Agora, assim, com as facilidades que você tem em viajar, isso fica mais acessível a grande parte da população. Então, eu consegui realizar esse sonho e pude observar várias questões relativas à nossa cultura e à cultura que existe na Europa, voltada para várias questões, e uma delas para a questão do idoso, né? Que eu procurei assim observar questões relativas às minhas áreas de trabalho. Né? Então, eu trabalho na formação de formadores, de condutores de trânsito, então eu procurei me informar
fiz vários vídeos com relação a isso. O que a senhora observou em sentido prático em relação ao trânsito, por exemplo? Vamos citar então a Alemanha, já que sempre é uma referência nisso. A Alemanha, assim, para começar, o transporte na Europa é feita via ferroviária, então lá se usa muito trem. E as rodovias são autoestradas, né? Muito bem sinalizadas, conservadas. Não tem assim, não se percebe problema nenhum. O trânsito é organizadíssimo. A gente fez 4.300 quilômetros circulando via rodoviária na Europa. Né? Quando a gente chegou no final, então o nosso motorista disse, a gente percorreu 4.300 quilômetros. E a gente não viu nada que pudesse dizer, olha, houve uma falha aqui com relação ao trânsito. As pessoas são educadíssimas, respeitam a sinalização, tudo é muito bem organizado. Então não se vê problemas como a gente vê, acidentes, mortes aqui no Brasil, diariamente. Lá não se... no momento que eu estava lá, por onde eu circulei, não se percebeu nada disso. O idoso enfrenta questões de acessibilidade. Eu, por exemplo, eu estou num período de preparação, de convívio aí. Na nossa equipe aqui, eu fui contemplado com o Fundo Municipal de Cultura e tenho conversado com... eu preparo um documentário com um trabalho que está sendo desenvolvido com o senhor Pedro Osório, um professor. E hoje pela manhã eu vi uma cena que me preocupou muito a ponto de eu falar com o pessoal da Brigada Militar, que está aqui no centro, ele, na sua caminhada aqui pelo centro, hoje pela manhã, utilizando a faixa de segurança. Já é uma realidade bem melhor aqui em Santo Ângelo do que era há alguns anos atrás. Melhorou muito, né? Mas ainda na semana passada tivemos aqui, por uma questão de minutos, eu e o Marcos Luft não presenciamos um atropelamento aqui na faixa de segurança. Então, hoje pela manhã, eu preocupado ali com o senhor Pedro Osório, chamei a atenção da Brigada Militar, enfim. A senhora, como instrutora, né, com essa ligação com esses cursos sistemáticos que a URI oferece, de que forma? Claro, passa pela questão da educação e tal, mas como que nós estamos nisso? Porque eu lhe confesso, quando eu estou pedestre, eu tenho receio de atravessar. E quando eu estou motorista, eu pelo menos procuro parar efetivamente, assim, trato isso como uma coisa absolutamente corriqueira. Ainda vemos uns que não pensam assim. Exatamente, assim, eu vejo que falta educação, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Como o motorista não respeita a sinalização, o pedestre também não respeita, né? E ele não respeitando, ele, de uma certa forma, ele está proporcionando assim, condições para que os motoristas abusem. Quando a população começar assim, a ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres, as coisas vão mudar. Isso se refere ao trânsito, à questão do idoso, porque assim eu tenho percebido que os idosos, em alguns locais, eles têm um guichê preferencial. Sim. Mas não vejo respeito nenhum com relação a isso. Nem o estacionamento para o veículo do idoso, isso aí é raro. Então, as pessoas não respeitam. E eu ontem até protagonizei uma situação, né? Fui num posto de um banco aqui, porque os bancos estão em greve, e vi que tinha um guichê do idoso e tinha vários idosos na fila. Como tinham jovens.
E simplesmente o clichê do idoso era só para inglês ver, como a gente diz, Sim. né? Não funcionava. E quando eu cheguei assim no caixa, eu perguntei para a atendente por que tinha aquele clichê preferencial se não era respeitado, né? E que era assim, dever deles fazer respeitar. Eu ouvi tantas coisas que eu não me animo a dizer aqui a falta de respeito na resposta que a pessoa deu. Então, as pessoas não respeitam nada. Esses dias eu vi uma pessoa numa lotérica, né? Que foi ao meio-dia para ser atendida, foi naquele momento. E a atendente disse, não sei por que esses velhos vêm essa hora incomodar. Isso é uma agressão. E a senhora, como uma educadora, com uma vida inteira dedicada e preocupada em ensinar as pessoas, sempre pensando nesse futuro, nesse mundo melhor, nesse mundo que a gente visualiza, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente enxerga um futuro multicolorido, com anjos e passarinhos, e o futuro, de uma certa forma, ele sempre está chegando a cada dia. E é terrível a gente observar exemplos como esses, né? Que resultado da falta de educação, né? E daí o que fazer? O que então lhe move para a senhora continuar educando? Essa é uma pergunta que eu queria lhe fazer. O que lhe move ainda, mesmo a senhora observando situações como essa? Eu trabalho basicamente na formação de professores. Então, não é fácil hoje a gente trabalhar nessa área. Primeiro porque ela não é valorizada. Então, isso tudo é resultado da não valorização da educação. Né? As consequências estão aí. Né? Então, educação é uma coisa que fica em último plano aqui no Brasil. Né? A gente percebe pelo salário que recebe dos professores, por uma série de questões. Né? Mas eu sou apaixonada pela educação. Tanto é que permaneço trabalhando mesmo aposentada. Então, trabalho com muito prazer, gosto do que faço e procuro trabalhar nessa questão, né, de valorização da educação e o papel que os educadores têm na sociedade. Mas é que a gente compete com outras instituições que, de uma certa forma, trabalham a educação. E o jeitinho brasileiro está em tudo. Quando a gente retorna assim, de um outro país, com uma outra cultura, a gente percebe direito isso, né? Percebe de cara, né? Que as pessoas sempre querem tirar vantagem. Então, na educação, no trânsito, na escola, cada um quer fazer valer o que pensa que é seu direito, não pensando que o direito traz consigo um dever, um compromisso. Então, por isso que não funciona. Né? Então, por isso que há desrespeito. Então, não há valorização. Esta é a professora Marli Johan. No próximo bloco, a gente vai falar de um projeto que ela idealizou em 2013, colocou em prática e desde então, nesses 12 anos, ela está por trás, então, como eu disse, desse projeto que oferece aulas gratuitas de teatro, ginástica, informática, espanhol e italiano para idosos no campus da universidade. A gente fala sobre isso em seguida. Eu recebo hoje a professora Marli Johan, coordenadora do projeto Viva a Vida da URI. Este projeto oferece aulas para idosos em diversas modalidades: teatro, ginástica, informática, espanhol, italiano, enfim. Professora Marli, a senhora sonhou com isso,
colocou em prática em 2003 e ainda está à frente disso. Algo que duradouro. E a senhora, nesse período, também passou a viver, né? A senhora se transformou nesse período numa idosa. Essa experiência que a senhora viveu e vive, porque a gente tem alguns exemplos de idosos que mesmo convidados, enfim, que optam por se recolher, por ter uma vida achando que já aprenderam tudo, não tem essa vontade, né? Eu vejo o seu vigor aqui, o seu contentamento nesse retorno dessa longa viagem que a senhora fez, com tudo que a senhora observou, enfim. Aonde que está o fio da meada dos que buscam essas experiências mesmo sendo idosos e os que optam por achar que a vida terminou? Bem, nós começamos a envelhecer aos 30 anos. Né? 30 anos, biologicamente, começa a nossa regressão, quer dizer, o ápice do nosso desenvolvimento termina aí, começa o declínio, né? Então nós temos que nos preparar a partir de 30 anos para chegar à idade que hoje chama-se terceira idade. Na realidade, ninguém quer envelhecer, né? Mas se não quer envelhecer, tem que morrer cedo. Eu sempre digo, quem não quiser envelhecer, tem que morrer cedo. Mas também ninguém quer morrer. Então, o negócio é se preparar para envelhecer e envelhecer com qualidade de vida. Então, quando se pensou, foi um grupo de professores, a gente se reuniu a nível de URI, com os outros campos, a gente começou a falar sobre envelhecimento, né? Porque o aumento da população idosa estava assim significativo. Então a gente começou tentando fazer um projeto assim a nível de universidade, mas fica bem difícil isso. Então em 2003 a gente pensou e foi criado esse projeto que nós colocamos, né? Fizemos uma reunião com vários grupos de idosos aqui da cidade que se reuniam para se divertir, né? Os grupos de baile. Então a gente convidou esses grupos e tal e lançou a ideia de se fazer outras coisas além da diversão, simplesmente pela diversão. Então nós criamos um grupo e muitos aderiram e nós tivemos 30 pessoas participando. E nós iniciamos então com esse projeto, concurso de informática, que na época era o máximo, né? Há 13 anos atrás, informática para idosos era uma novidade. Então a gente começou com esse curso de informática e foi muito interessante porque a gente fez um projeto envolvendo os alunos da escola da URI que tinham a formação de processamento de dados na época. Era o primeiro curso técnico de informática da cidade. Então, houve essa integração entre os jovens e os idosos, e isso faz com que essa energia, né, passe, né, dos jovens para os idosos. E a gente se envolveu naquilo e eu me apaixonei pela ideia. E no próximo ano, então, a gente começou a aumentar, oferecer, se reuniu com os cursos da universidade, porque esse projeto ele envolve vários cursos, né, da área da saúde, envolve então o curso de educação física, envolve o curso de farmácia, de enfermagem, psicologia, né? Psicologia, das ciências jurídicas envolve o curso de direito, das ciências humanas, então o curso de pedagogia. Então,
É um projeto que envolve vários cursos. E muitos deles, então, aderiram à ideia e fizeram outros projetos dentro desse projeto maior, que é o projeto Viva a Vida. Sim. Então, E se daí- começou, né, com a ginástica, com os cursos de línguas, com grupos Teatro, né? de teatro e o grupo assim, da psicologia, tipo uma terapia de grupo. E se começou, então, com 30 idosos. Já tivemos 216 idosos participando, que foi no ano de 2012, foi o número maior de idosos que nós tivemos participando. Hoje nós temos 158 idosos participando. Isso, existem vagas? Há vagas disponíveis ou como é que isso funciona? Sim, tem vagas, as pessoas se inscrevem, né? E tem vagas. Geralmente tem, assim, uma lista de espera nos cursos de informática ainda. E na ginástica, que nós temos 3 grupos de ginástica, tá? Com vagas de 35 pessoas cada grupo. Certo. Então, só da ginástica a gente tem mais de 100 idosos participando. Né? Então, temos os cursos de língua, o grupo de teatro, e assim nós vamos... Esse grupo Bem Viver, que é orientado pelos acadêmicos de psicologia, ele trata de quê, professora? Ele assim, ó, é um espaço, eu vejo assim, para os idosos colocarem as suas ansiedades, né? E assim, quando a gente troca alguma angústia, alguma preocupação, essa preocupação diminui no mínimo 50%. Então, assim, orientado pelas acadêmicas de psicologia, vão balizando essas questões, fazendo dinâmicas para a pessoa se perceber, para a pessoa compreender a vida, aceitar algumas coisas, melhorar outras. Então, auxilia muito para as pessoas resolverem seus conflitos. Sim. Né? Professora, de que forma as pessoas interessadas, mesmo sabendo que aí existe uma lista de espera em algumas modalidades, mas de que forma, por exemplo, se um pai, um filho ou uma neta, enfim, ouviram o nosso programa, ou mesmo o idoso que nos acompanhou, possa entrar em contato com a universidade para ver se ele consegue participar disso. Agora nós não temos vaga, né? Mas para o ano que vem, sempre na primeira semana de dezembro, a gente já abre as vagas para Então, nesse inscrição para o próximo ano. Certo. Né? Então as pessoas têm que ficar atentas, ligar lá para a URI e lá são encaminhadas para fazer a inscrição. E as atividades... Para a inscrição é só a carteira de identidade, é gratuita, né? Só nós aceitamos pessoas, na realidade, a terceira idade, ela inicia aos 60 anos. Há um projeto no Brasil para se iniciar, para se passar para 65 anos. Então, é uma polêmica. Tem pessoas que acham que sim, outras não, né? Apesar de 60 anos, hoje as pessoas são muito ativas ainda, né? Mas, em função de que, até há pouco tempo, as pessoas se aposentavam com 50 e poucos anos, isso já não acontece mais. Eu digo para as minhas alunas, não pense na aposentadoria, porque ela vai ficar mais distante, né? Então... E até porque fala que o país vai falir. Exatamente, eu tenho os dados aqui. Se chegarmos em 2030 com essa situação. Então, nós ainda aceitamos pessoas com mais de 50 anos que estejam aposentadas. Mas já devia ter um grupo aqui da rádio, praticamente, que poderia participar já, né? Se estão aposentados. Sim, eu só tô falando em relação à idade. Exatamente. Então, as pessoas com 60 anos ou mais podem se inscrever, né?
Então é só ligar, entrar em contato e iniciar, a partir de março do ano que vem, as suas atividades. Nós temos pessoas hoje que já estão há 10 anos no projeto, né? Pessoa de mais idade que nós temos é de 55 anos. Participa da ginástica e de bem viver. A ginástica, vocês podem estar ouvindo, o público, né, que nos ouve, deve estar acompanhando o quanto de pesquisa tem com relação à atividade física e ao processo de envelhecimento com qualidade. Então, a ginástica é a mais procurada e que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Nós temos um relato de pessoas que faziam uso de diversos medicamentos, sofriam de insônia, de diversas dores, que desapareceu tudo isso com a participação no projeto. Então, é isso que nos move, perceber que a gente está fazendo assim uma atividade que as pessoas melhoram a sua qualidade de vida. Mas eu estava assim vendo que tu disseste em 2030, a previsão é de que nós tenhamos mais idosos do que pessoas até 14 anos. Né? E em 2060, a previsão é de 60% da população ser idosa. Então, isso é uma preocupação. E eu percebo muito isso, muito claramente isso, quando a gente circula. Sim. Então, veja bem, apesar de todo esse número de pessoas que circulam, que consomem, ainda há um desrespeito. As pessoas não são reconhecidas. E diferentemente do que eu vi na Europa. A Europa, a maioria da população já é idosa. Então, eu percebi, a nível de turismo, eu pude fazer assim, um cálculo. Claro que não é científico, mas pelo que eu percebi, 40% da população que faz turismo é idosa. 30% é asiático. Sim. E 30% são os demais. E os idosos não são idosos assim, que mostram que estão cheios de vida. São idosos até com dificuldade. Me chamou muita atenção. Idosos de cadeira de rodas, cadeirante, idosos com bengalas, e estão circulando pelo mundo. Que maravilha! Que beleza poder chegar assim nessa faixa etária e ainda realizar os seus sonhos, né? Muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção, só para encerrar, que me deixou muito triste, é que eu vi na França, um pouco na Alemanha, muito pouco, e bastante na Itália, de idosos mendigando. E mendigando de joelhos. Isso me chocou muito. Então, eles também têm problemas lá. Professora Marli, eu quero lhe parabenizar por esse resgate, de uma forma de resgate de valores necessários para uma sociedade. E saiba a senhora que a senhora está fazendo a sua parte, contribuindo para que estes que também, que hoje não valorizam a questão do idoso, se darem conta de que no futuro, ou se darem conta ou se arrependerem, no futuro do que eles não fizeram hoje, a partir dos números que a senhora apresentou, a partir das observações suas na sua viagem. O ideal é que cada um de nós faça um pouco, uma parte, quem sabe, que nos cabe nesse processo aí, para que esse futuro que se aproxima aí com as famílias menores, enfim, com um certo planejamento das famílias, enfim, que esses idosos, que nós, os idosos,
daqui para frente, que a gente tenha plena consciência disso e comece essa valorização imediatamente. A senhora, e através desse programa da universidade, a senhora está cumprindo a sua parte. Muito obrigado pela presença no Café Missioneiro e espero o seu retorno aqui em breve aí para a gente falar sobre as inscrições do Viva a Vida e ter esse papo gostoso e tranquilo que a gente teve aqui. Então eu agradeço a oportunidade de participar e lá na universidade a gente está à disposição de receber as pessoas interessadas para participar do nosso projeto. Uma boa tarde, muito obrigada. Muito bem, este foi o Café Missioneiro, são 2h06. Eu prometo retornar amanhã para mais uma edição do programa. Muito boa tarde e até lá.